Bom, então hoje eu vou falar sobre ética, amor e paixão. E para entrar nesse assunto que praticamente é o relacionamento humano, eu vou ter que recapitular alguns conceitos que eu já apresentei em palestras anteriores, mas que são essenciais para a compreensão do relacionamento humano e que basicamente diz respeito ao que é o ser humano. Então, segundo a teosofia, e hoje eu vou falar de Platão, mas eu vou fazer uma interpretação de Platão à luz da teosofia, a teosofia diz que o ser humano tem uma estrutura setenária, o ser humano é composto de 7 princípios. Já de uma maneira geral, a gente vê na própria mitologia várias maneiras de descrever o homem que combinam com a visão teosófica. E tem uma imagem mitológica que é o centauro, onde que a gente vê que é metade homem e metade animal. E é um ser humano, a parte de cima, então superior ao animal, ela está buscando o céu. E na visão teosófica, a gente tem o ser humano dividido também em 7 princípios, que na verdade não são 7 compartimentos estanques, mas são 7 princípios que se combinam numa unidade. E aqui, como aquela imagem do centauro, a gente tem um quaternário inferior, que como vocês viram são as 4 patas do cavalo, uma tríade superior, que é divina. Então, o quaternário inferior, que seria esse lado animal do ser humano, tem esses 4 princípios que são o corpo físico, o duplo etérico, que seria a contraparte etérica do ser humano, aquele fantasminha que a gente vê nos filmes que sai do corpo, esse seria o duplo etérico. Prana, que é a energia vital, que é assimilada através do duplo etérico para o corpo físico. E o Kama-rupa, que é o corpo dos desejos e das paixões. Esses 4 são desenvolvidos já no animal. Agora, o ser humano tem também, na sua parte superior, que a gente chama tríade superior, Atma, Buddha e Manas, sendo Manas a mente que o distingue do animal, porque no animal essa mente não está plenamente desperta como no ser humano. E Atma, Buddhi seriam os 2 princípios superiores espirituais. Então, Atma seria espírito, Buddhi, alma como veículo do espírito. E Manas, a mente. Aqui eu tenho um resumo dos conceitos, né? O quaternário inferior, então corpo físico, que é o veículo de todos os outros princípios durante a vida. Prana, vida, o princípio vital, que é necessário para a vida no mundo físico. O Linga Sharira, o duplo etérico, que é o corpo fantasma que absorve a energia vital, conforme eu já falei. E o Kama-rupa, que é a sede dos desejos e paixões animais. É o centro do homem animal, onde está a linha de demarcação que separa o homem mortal da entidade imortal. Então, na parte superior, que seria a tríade superior, que é imperecível, o quaternário inferior ele é mortal, ele dura uma encarnação e se extingue, tá? E o que sobrevive à morte é essa tríade superior, Atma, Buddha e Manas. Então, Atma, o espírito, que é uno com o absoluto como sua irradiação. Aqui eu vou trazer uma imagem que eu já apresentei na palestra anterior também, onde eu represento Atma e Brahman na linguagem hindu. Então, Brahman seria a vida una, né, que é universal, a mesma vida que me anima como ser humano, é a mesma vida que anima os outros seres, assim como a mesma energia elétrica desemboca em várias tomadas diferentes que são individuais. Então, a gente chama Atma quando essa luz ilumina um ser individual, como uma luz que ilumina uma lâmpada, e Brahma no coletivo. Então, esse Atma, voltando aqui, o espírito é uno com o absoluto como sua irradiação.
Budi, a alma espiritual, o veículo de Atma, e Platão também vai falar no texto que eu vou trazer de alma, então vocês entendam Budi. E Manas, ou mente, ou inteligência, é um princípio dual, é inferior se é associada ao lado animal, ela pode se associar tanto a esse quaternário inferior quanto com essa tríade superior. Então, a gente chama a mente inferior no momento que ela é associada ao lado animal, ao cérebro físico, e superior quando ela é associada aos princípios espirituais. Então, quando se fala no cristianismo, sacrificar o cordeiro no altar de Deus, nessa leitura teosófica, é simplesmente educar o quaternário inferior e colocá-lo a serviço da tríade superior, como a gente vê aqui na imagem do yogi sentado sobre uma pele de tigre, né? Isso significa que ele atingiu um estado onde essa tríade superior, divina, espiritual, inteligente, intelectual, domina e controla, né, controla esse animal, esse quaternário inferior. Então, esses são os conceitos que a gente tem que ter em mente para analisar o que nos disse Platão a respeito do amor. Antes de entrar nas ideias de Platão, eu queria fazer uma breve menção a uns estudos de neurociência sobre a paixão. Aqui é estudo sobre o cérebro humano. Então, eu encontrei a menção a essas pesquisas na internet e aqui eu trouxe os extratos dessas pesquisas que são mencionadas na revista Psique, de junho de 2013. Então, os pesquisadores americanos chegaram à conclusão de que a paixão ativa as áreas mais primitivas do cérebro encontradas até em répteis. Então, são as mesmas estruturas cerebrais que os répteis já têm, são essas áreas que a paixão em nós afeta. E a paixão seria, então, um impulso básico de acasalamento que envolve zonas cerebrais relativas à recompensa e à motivação. E eles identificaram também uma reação significativa em regiões cerebrais que concentram células nervosas que interagem na presença de dopamina, que é um neurotransmissor associado à motivação e à excitação. E como nós já sabemos, as drogas que elevam os níveis de dopamina são cocaína, álcool, nicotina e morfina. Então, assim, esse estado de apaixonamento seria mais ou menos similar a um estado não assim, o estado de uma pessoa que usa drogas, mas assim, envolve as mesmas áreas cerebrais e os mesmos neurotransmissores. E eles também perceberam que a paixão reduz os níveis de serotonina e o que se reflete em perda do apetite e do sono, né, uma sensação de mal-estar geral que só se preenche ao lado da pessoa amada, né, do objeto da paixão, emagrecimento e obsessão pelo outro. E, por fim, a dinâmica do cérebro do apaixonado se assemelha às situações de fome e de sede. Conclui-se que a paixão é um instinto primário que busca a ser saciado. Bom, então, passando para o que diz Platão, Platão, nesse livro, Fedro, ele fala sobre amor. Então, Sócrates, diz que Sócrates é a voz de Platão nos livros, ele diz, isso aqui é uma citação: eis, meu caro rapaz, o que é necessário ter em mente. Deve saber que o amor de um homem apaixonado não provém de um sentimento benévolo, mas, como o apetite ao comer, da necessidade de satisfazê-lo. Como o lobo ama o cordeiro, ama o apaixonado, o seu amado. Então, isso já alguns séculos antes de Cristo, Platão já disse a mesma coisa que as descobertas atuais da neurociência. Só que, ao contrário dessa pesquisa aqui,
Platão não fica só nesse lado animal do quaternário inferior. E aí entra a questão da dualidade da mente, como a gente falou, né? Segundo a visão teosófica, a mente é dual, e ela se associa tanto com esses impulsos animais, Kama-rupa, quanto com esses princípios superiores, e a gente já vê isso nas pessoas desde a infância. Né? A mãe diz, olha, você não pode comer chocolate antes do almoço. Aí o menino está lá na cozinha, olha o chocolate, e aí o diabinho diz, pega o chocolate. O anjinho diz, não pega o chocolate, que não pode. Né? Então, tem o corpo dos desejos que está lutando contra esse discernimento, né, superior que vem desse intelecto. E aí, Platão já coloca a paixão dentro desse aspecto dual da mente humana. Como a gente vê aqui, ele vai apresentar um mito da parelha alada, que vocês já devem ter ouvido falar. Ele fala e compara a alma humana com uma carroça puxada por 2 cavalos. Um deles é bom, dócil, obediente, e outro é rebelde, que ele chama de raça ruim. Então, eu vou ler o trecho de Platão, que ele fala nesse livro, o Fedro. A alma pode ser comparada com uma força natural e ativa, constituída de um carro puxado por uma parelha e conduzido por um cocheiro. Os cavalos e os cocheiros das almas divinas são bons e de boa raça, mas os dos outros seres são mestiços. Aí ele já faz uma distinção entre o ser humano comum e as almas divinas, que aqui a gente pode fazer uma comparação com a pessoa comum, que seria a gente, e com uma pessoa como essa da foto que eu mostrei, que está sentada em cima dessa pele de tigre, ou seja, aquele yogi que já transcendeu o estado humano comum e que já domina as suas paixões. Então, para essa pessoa, para esse yogi, os 2 cavalos são bonzinhos, já são domesticados, mas para o ser humano comum ainda não. Então, tem um cavalo que é ruim, rebelde. Então, o cocheiro que nos governa rege uma parelha na qual um dos cavalos é belo e bom, de boa raça, enquanto o outro é de raça ruim e de natureza revezada. Assim, conduzir o nosso carro é um ofício difícil e penoso. Então, a tarefa da asa, esses cavalos são alados, e a tarefa da asa, então, consiste em conduzir aquilo que é pesado, ou seja, a carruagem, para as alturas, onde habita a raça dos deuses. A alma participa do divino mais do que qualquer outra coisa corpórea, ou seja, a alma participa do divino, como eu falei, aquela tríade superior. E o quaternário inferior, menos. O que é divino é belo, sábio e bom. Dessas qualidades, as almas se alimentam e se desenvolvem, enquanto todas as qualidades contrárias, como o que é feio e o que é mal, fazem-nas diminuir e fenecer. Eu coloquei em vermelho, porque é um conceito importante para ser guardado. Ou seja, essas almas, aquilo que nos eleva, elas precisam de um alimento, né, que nos faça subir. E esse alimento é simplesmente tudo o que é belo, sábio e bom. E as qualidades contrárias murcham as asas e fazem o carro descer. Então, os carros dos deuses, que se mantêm em equilíbrio graças à docilidade dos corcéis, sobem sem dificuldade. Os outros sobem com dificuldade porque o cavalo de má raça inclina e puxa o carro para a terra. Isso dá, então, um grande trabalho para a alma. E a gente sabe, né, ao lidar com os nossos condicionamentos, a gente sabe que nós temos um cavalo interior, né, que é difícil de lidar. Então, a alma que não evoluiu e nunca completou a verdade, não pode tomar a forma humana. Ele quer dizer o seguinte, que o homem, por ser homem, ele já tem esse conhecimento inato das verdades espirituais, só que ele não se lembra. A causa disso é a seguinte, a inteligência do homem deve se exercer de acordo com aquilo que se chama ideia, isto é, elevar-se da multiplicidade das sensações à unidade racional. Ora, esta faculdade nada mais é que a reminiscência das verdades eternas que ela contemplou quando acompanhou a alma divina em suas evoluções.
Aí ele entra na questão propriamente dita, que seria a paixão, que ele classifica como uma das espécies de delírio do ser humano, que ocorre quando alguém neste mundo vê a beleza. Então, quando alguém vê a beleza nesse mundo, ele recorda-se dessa beleza verdadeira, que seria desse mundo superior da verdade que ele já contemplou, né, por ser um ser humano. E aí, ao se recordar disso, ele recebe asas, ou seja, essas asas são alimentadas e deseja voar para o alto. Não o podendo, porém, volta o seu olhar para o céu, esquecendo os negócios terrenos e dando desse momento a saber que está delirante. Quem delira assim ama o que é belo e chama-se amante. E aí ele está descrevendo a cara do sujeito apaixonado, né, que está delirando, está sonhando, né, aquele olho assim esbugalhado. Então, continuando, como já disse, a alma humana, dada a sua própria natureza, já contemplou o ser verdadeiro, ou seja, ela já viu esse mundo espiritual. Mas as lembranças dessa contemplação não despertam em todas as almas com a mesma facilidade. Portanto, são poucas as almas cuja recordação é bastante clara. Quando elas percebem um objeto que é semelhante a um outro de lá, assustam-se e têm a mesma incerteza daqueles que não conhecem bem um objeto, porque não o percebem com nitidez. Somente poucos e com dificuldade reconhecem nessas imagens o modelo que representam. Então, a gente vendo o belo, a gente sente alguma coisa, mas a gente não sabe bem o que é. Mas, na verdade, Platão está dizendo que isso é uma memória dessas verdades espirituais, desse mundo de beleza e bondade e sabedoria. Então, o que acontece com as pessoas? Aquele que não foi iniciado ou que se corrompeu, ou seja, aquela pessoa que já se desenvolveu espiritualmente a ponto de lembrar desse mundo espiritual, de ter um acesso consciente direto a ele. Então, aquele que não foi iniciado, que não tem essa capacidade, não se eleva com o ardor para o além, para a beleza em si mesma. Então, aquele iniciado, o santo, quando ele vê a beleza no mundo, ele lembra da beleza espiritual, ele sabe que isso é apenas o reflexo da divindade. Mas aquele que não é iniciado apenas conhece o que aqui se chama belo, ele não adora o que vê. Como um quadrúpede dedica-se ao prazer sensual, tratando-se de unir-se sexualmente e de procriar filhos. Se for dado à intemperança, não terá medo nem vergonha de se entregar aos prazeres contra a natureza. O que foi iniciado há pouco e que outrora muito contemplou, ao ver um rosto divino ou um corpo que bem encarna a beleza, sente certa estranheza e um pouco da antiga emoção e volta, pois ao olhar esse belo corpo, adora como adoraria um Deus. Aí ele está distinguindo a reação, né, dessa lembrança, ao ver a beleza, conforme os princípios predominantes que a pessoa já desenvolveu, tem consciência. Entende? Se o quaternário inferior predomina, aquela reação vai ser mais passional no sentido animal. Para aquele que já está com a sua consciência mais nos princípios superiores, aquilo vai ser um reflexo da beleza divina. Quando o amante contempla o seu amor, diz Platão, apodera-se dele uma crise semelhante à febre, modificam-se-lhe as feições, o suor poreja em sua fronte e um calor estranho corre pelas suas veias. Logo que percebe, através dos olhos, a emanação da beleza, sente esse doce calor que alimenta as asas da sua alma. Aqui eu grifei de novo o alimento das asas, belo, bom e sábio. Esse calor derrete os entraves da vitalidade, aquilo que, pelo endurecimento, impedia a germinação. O afluxo do alimento produz uma espécie de intumescência, um sopro de crescimento no corpo das asas. Então, aquilo que a psiquiatria diz, esse mal-estar da paixão, né, diminui a vitalidade, a pessoa fica sem apetite. Isso Platão já coloca como uma reação da paixão. Quando as asas começam a desenvolver-se, ferve, incha e sofre da mesma maneira como padecem as crianças,
que, ao lhe nascerem novos dentes, sentem pruridos e irritação nas gengivas. Também a alma freme, padece e sente dores ao lhe crescerem as asas. Quando contempla a beleza de um belo objeto e dele provém corpúsculos que saem e se separam, o que gera a vaga do desejo, a alma encontra então alívio para as dores e a alegria, ou seja, a dopamina. Mas, quando está separada do amado, fenece, e as aberturas de onde saem as asas também contraem, e fechando-se, impedem a saída da asa que, presa no interior, juntamente com a vaga do desejo a palpitar nas artérias, faz pressão em cada saída sem abrir caminho. Desse modo, a alma toda, atormentada em seu próprio âmago, sofre e padece, e no seu frenesi não encontra repouso. Impelida pela paixão, ela se lança à procura da beleza. Quando a revê ou a encontra de novo, reabrem-se-lhe os poros. A alma respira novamente e já então sente o aguilhão da dor e goza neste momento da mais deliciosa volúpia. Por isso, não a abandona voluntariamente. Nada tem mais valor para ela do que a beleza. Esquece mãe, irmãos, os amigos, nem se preocupa com a fortuna perdida, nem respeita as leis e os bons costumes. Está disposta a ser escravizada pelo amado e ao seu lado dorme tão próximo quanto o permitirem os outros. Ela adora aquilo que ostenta beleza, pois nela encontrou remédio às maiores doenças. Então, aqui depois ele volta, depois de descrever esse estado do apaixonado, ele volta à questão dos cavalos e da carruagem, como é que se dá essa relação. E aqui eu trouxe o resumo do que ele fala sobre o cavalo bom, que o cavalo bom é dócil, ama a honestidade, é dotado de sobriedade e pudor, amigo como é da opinião certa. O cavalo mau é amigo da soberba e da lascívia, obedece apenas a contragosto, o chicote e ao açoite. Então, Platão volta a dizer o que acontece quando o cocheiro e os cavalos veem esse algo amável, objeto de desejo. Então, essa visão aquece a alma, inclusive, do próprio cocheiro, que seria o intelecto que estaria ali para guiar a parelha de cavalos, enchendo-a de pruridos e desejos. O cavalo, obediente ao guia, como sempre obedece e a si mesmo se refreia. Mas o outro não respeita o freio nem o chicote do condutor. Aos corcovos move-se à força, embaraçando ao mesmo tempo o guia e o outro cavalo. Obriga-os, por fim, a entregarem-se à volúpia. Os dois, a princípio, resistem, ficam furiosos, mas como se fossem coagidos a praticar um ato mau e imoral, mas acabam por se deixar levar e concordam em fazer o que manda o mau cavalo, ou seja, o cavalo de má raça reage àquele estado, né, de paixão, e aí acaba muitas vezes derrubando o outro cavalo, o cocheiro junto e a carruagem como um todo. E aí, esses trechos eu não estou trazendo numa ordem do livro, eu estou colocando apenas fragmentos, né? Mas depois, mais adiante, ele vai dizer que nesse embate todo entre o cocheiro e os cavalos, se a melhor parte sair vitoriosa, né, se o cavalo de bom e o cocheiro conseguirem vencer essa batalha, eles acabam, e se eles tiverem uma vida bem ordenada e filosófica, esses dois conceitos são importantes, por isso que eu sublinhei, eles passarão o resto da sua vida felizes em harmonia, sob o comando da honestidade, reprimindo a parte da alma que é viciosa e libertando a outra que é virtuosa, isso no contexto do relacionamento. Então, duas parelhas de cavalos se encontram, os cavalos têm os seus solavancos, mas se os dois cocheiros conseguirem, e o cavalo bom conseguirem dominar esse cavalo mau, eles tendo uma vida filosófica ordenada, eles conseguem viver em harmonia. E ao morrer, então, esses dois amantes recebem asas e ficam leves porque venceram um dos 3 combates olímpicos, que chega a comparar essa luta toda a um combate olímpico. E o maior bem que a sabedoria humana ou a loucura divina podem proporcionar a um homem. Mas, aí vem o porém,
se eles se entregam a uma vida em comum sem filosofia, ou seja, sem essa capacidade racional do discernimento desenvolvida, esse entendimento e o discernimento prático, pode suceder que os dois corcéis rebeldes assumam o domínio num momento de embriaguez e descuido. Aí a gente cai num assunto que me motivou a preparar essa palestra, porque quem acompanha os jornais da cidade e do mundo vê que cada semana tem pelo menos 2 ou 3 crimes passionais na capa do jornal. O marido mata a mulher mata o marido, um se mata e mata os outros, depois se mata ou só se mata. E a coisa assim, eu percebo que está aumentando a quantidade desses crimes e percebo que está havendo essa falta de discernimento, no geral, né, do que é esse crime, do que é a paixão, né, porque as pessoas chegam a dizer até matei por amor, né, ou então vou me matar por amor. Né? E, na verdade, como a gente vê aqui, não é por amor, não, é simplesmente o cavalo ruim tomou conta da carruagem, da situação, desgovernou a carruagem inteira e levou todo mundo para o buraco, todo mundo, né, inclusive o cocheiro, o passageiro da carruagem. Aí a gente entra na questão assim, da ética, né, e do próprio karma, porque como se deve lidar com esse tipo de situação, né, de agressão, de violência doméstica. Né? E muitas vezes acontece que esse crime passional ele já foi até anunciado. Como eu já trabalhei na polícia, eu tive a triste oportunidade de ver vários cadáveres de pessoas que foram ameaçadas durante longo tempo, mas não acreditaram que aquela ameaça pudesse ser cumprida por falta até de conhecimento médico, né, psicológico ou psiquiátrico, não levaram a sério e não tomaram uma atitude e acabaram morrendo. E muitas vezes também pelo que eu considero uma má compreensão do que seria bondade e compaixão dentro de um relacionamento. Então, assim, porque a gente sabe que, principalmente quem é cristão, né, a pessoa te ameaça ou te agride, né, mas como diz a Bíblia, que eu trouxe o trecho de Romanos 12, não pagueis a ninguém o mal com o mal, aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Não vos vingueis uns aos outros, caríssimos, mas deixai agir a ira de Deus, porque está escrito, a mim cabe a vingança, a mim cabe a exercer a justiça, diz o Senhor. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. E aqui eu também trouxe um trecho dos Yoga Sutras de Patanjali que diz que o sofrimento que ainda não chegou pode ser evitado. Então, existe uma interpretação errônea de compaixão, de que aquela pessoa que está sendo agredida, ela tem que perdoar, né, tem que compreender, só que, muitas vezes, isso não é o bem que a situação exige. Né, como diz aqui a Bíblia, não deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. A gente sabe também, a teosofia diz a mesma coisa, que o karma é que vinga. Né? O karma que dá a retribuição não é a gente, nunca nós nos vingamos. Mas existe uma diferença entre karma, entre retribuição, entre vingança e, como eu vou falar aqui, contenção, limites. Então, esse fazer o bem, como diz assim, não faça o mal, mas sim se liberte do mal com o bem, muitas vezes o bem é dar um limite. Né? E esse limite aqui, como a gente tem esse entendimento de Platão, é simplesmente um limite a esse cavalo ruim que está derrubando a carroça inteira, ou seja, está derrubando a própria pessoa, o próprio agressor. Então, se você vê, bem, os amigos, principalmente os homens, vão no bar beber, um amigo toma uma cachaça, fica completamente bêbado, quer partir para a briga. O amigo que está do lado, que é um bom amigo, ele vai segurar aquele que quer brigar. Né? Esse é fazer o bem. Né? Agora, a gente vê que
as mulheres, né, muitas vezes não têm essa compreensão de que fazer o bem é dar um limite a esse agressor, né? O maior bem que se pode fazer uma pessoa é impedir que ela cometa um crime dessa natureza, que inclusive é um karma gravíssimo, um pecado gravíssimo de tirar a vida do outro, né? Se vocês perguntarem para a mãe de uma pessoa que está na cadeia pagando por um homicídio, ela pagaria tudo e faria de tudo para voltar no tempo para que alguém impedisse esse filho dela de ter cometido esse crime. Então, esse bem, muitas vezes é um bem positivo no sentido assertivo de dar um limite, não no sentido pessoal de confrontar uma violência, mas de chamar o adestrador, que a gente está mostrando aqui, que muitas vezes pode ser a polícia, pode ser o promotor de justiça, pode ser o psiquiatra, quem quer que seja. Mas as pessoas precisam ter essa consciência de que ter compaixão não é simplesmente aceitar passivamente e continuar perdoando. O perdão é necessário para se liberar daquele mal, daquela agressão que a gente sofreu. Mas esse bem positivo de dar o limite é um grande gesto de compaixão. Como eu coloquei aqui, a besta, né, o animal selvagem, ele precisa de jaula. Tá? Isso é um bem para o animal, é um bem para aquela pessoa que perdeu a razão, e o dia que ela recuperar a razão e ver que alguém deu um limite, impediu ela de cometer um crime, ela vai se sentir profundamente grata. Então, aqui eu já entro na questão de por que essa violência surge nos relacionamentos, e aí eu trago uns trechos do pensamento do filósofo Krishnamurti, que é um filósofo tão citado aqui na Sociedade Teosófica. Aí ele fala sobre o que baseia as relações humanas hoje em dia. E ele diz que a relação baseada na necessidade mútua, ou como ele vai dizer, na dependência, ela apenas gera conflito. E as pessoas se as pessoas dependem uma das outras, elas apenas estão usando umas às outras para um propósito, por um fim. Então, assim, aquela pessoa me serve para alguma coisa, é isso que ele está criticando. Então, se eu tenho um fim em vista e a pessoa apenas um objeto para atingir esse fim, não existe relação. Como ele diz, você pode me usar, eu posso usá-lo, mas nesse momento nós perdemos o contato, ou seja, nós não temos relação. E uma sociedade baseada apenas no uso mútuo é a base da violência. Quando nós usamos os outros, temos apenas o quadro do fim a ser alcançado. O fim, o ganho, impede a relação e esse estado de comunhão. No uso do outro, com quanto gratificante e confortante possa ser, existe sempre o medo, ou seja, o medo de perder. Se eu estou usando uma pessoa para determinados fins, ela me dá um determinado lucro e eu não quero perder. Qualquer movimento que indica que essa pessoa vai sair do meu alcance, eu estou perdendo o meu lucro. E isso gera um medo. Então, para evitar esse medo, nós temos que possuir. Então, nós temos que controlar essa pessoa para que ela não saia, né, da nossa posse. E dessa posse, então, surge inveja, suspeita e constante conflito. Tal relação não pode nunca trazer felicidade. Uma sociedade cuja estrutura se baseia na mera necessidade, seja fisiológica ou psicológica, deve gerar conflito, confusão e miséria. A sociedade é a projeção de você mesmo em relação com o outro, onde a necessidade e o uso são predominantes. Quando você usa o outro para a sua necessidade física ou psicológica, na realidade não existe absolutamente relação. Você não tem contato com o outro, nem comunhão com o outro. Como você pode ter comunhão com o outro quando o outro é usado como uma peça da mobília para sua conveniência e conforto? Portanto, é essencial compreender o significado da relação na vida cotidiana. E aí ele fala em outro livro, Liberte-se do Passado, continuando esse raciocínio também. Você diz que ama a sua esposa. Nesse amor está implicado o prazer sexual, o prazer de teres uma pessoa em casa para cuidar dos filhos e cozinhar. Dependeis dela, ela vos deu o seu corpo, suas emoções, seus incentivos, um certo sentimento de segurança e bem-estar. Um dia ela vos abandona, aborrece-se ou foge com outro homem.
e eis destruído todo o vosso equilíbrio emocional. Essa perturbação de que não gostais chama-se ciúme. Nele existe sofrimento, ansiedade, ódio e violência. Por conseguinte, o que realmente estás dizendo é: enquanto me pertences, eu te amo, mas tão logo deixes de pertencer-me, começa a odiar-te. Então posso contar contigo para a satisfação de minhas necessidades sociais e outras. Amo-te, mas tão logo deixes de atender às minhas necessidades, não gosto mais de ti. Há, pois, antagonismo entre ambos, há separação. E quando vos sentis separados um do outro, não há amor. Na verdade, quem usa e quem depende é esse quaternário inferior. Né? O animal precisa defender o seu território e a posse dele. No momento que a coisa dele sai daí, ele agride. Só que ele diz que não, assim, isso não é amor. Que na verdade, como eu vou falar mais à frente, o amor ele é um reflexo desse princípio da unidade, onde existe comunhão, existe identidade entre almas. Esse é o amor, mas eu vou falar daqui a pouco. Então, Krishnamurti continua dizendo: mas se puderdes viver com vossa esposa, sem que o pensamento crie todos esses estados contraditórios, essas intermináveis contendas dentro de vós mesmo, talvez saberei o que é amor. Sereis então completamente livre, e ela também, ao passo que, se dela dependeis para os vossos prazeres, sois seu escravo. Portanto, quando uma pessoa ama, deve haver liberdade. A pessoa deve estar livre não só da outra, mas também de si própria. No estado de pertencer a outro, de ser psicologicamente nutrido por outro, do outro depender, em tudo isso existe sempre, necessariamente, a ansiedade, o medo, o ciúme, a culpa. E enquanto existe medo, não existe amor. A mente que se acha nas garras do sofrimento jamais conhecerá o amor. O sentimentalismo e a emotividade absolutamente nada tem a ver com o amor. Por conseguinte, o amor nada tem em comum com o prazer e o desejo. Ou seja, o amor não tem nada a ver com esse quaternário inferior, com esse animal que defende a sua posse, nem que seja violentamente. Quando a pessoa ama, ela tem que estar livre desse cavalo ruim. E aí, como ele diz, a pessoa tem que estar livre não só da dependência do outro, mas também de si própria. Ou seja, aquilo quer dizer que tem que estar livre dos seus próprios condicionamentos, dos seus traumas, dos seus medos, de suas fobias. Porque enquanto esses elementos de condicionamento estiverem presentes no relacionamento, eles sempre vão estragar. Né? E essa diferença, esse conceito de liberdade de Krishnamurti, ele é muito importante e deve ser analisado com cuidado para que a gente não confunda com aquilo que se diz amor livre no sentido de Woodstock. No sentido de Woodstock, o amor livre é você dar liberdade para esse cavalo ruim, você deixa o cavalo fazer o que ele quiser, satisfaz todos os seus desejos, solta a rédea e o cavalo faz, acontece, e aí não existe preocupação nenhuma com consequências. Né? O amor livre de Krishnamurti não é esse. O amor livre de Krishnamurti é o amor livre do cavalo ruim. Ou seja, quando se está no estado em que esse animal, esse quaternário inferior, ele já está sob controle da tríade superior e como nas almas divinas, ele deixa a carruagem voar para o alto, ele não cria perturbação. Mas para isso acontecer, a pessoa tem que estar livre tanto da dependência do outro, seja psicológica, financeira, sexual ou qualquer uma, quanto das suas próprias dependências, medos, traumas, fobias e carências. Então, esse amor, ele nada tem a ver com o desejo. E aí, Krishnamurti, eu trouxe só um pouco do que ele fala sobre amor, ele fala muito. Ele diz que o amor é uma coisa nova, fresca, viva, não tem ontem nem amanhã. Ele está além da confusão do pensamento. Só a mente inocente sabe o que é o amor. E a mente inocente pode viver no mundo não inocente.
seja, não importa se o mundo é não inocente, você precisa ter a sua mente inocente, ou seja, a sua mente purificada desses condicionamentos. Então, só é possível encontrá-la, essa coisa maravilhosa, que é o amor que o homem sempre buscou, por meio de sacrifícios, adoração, das relações do sexo, de todas as espécies de prazer e dor. Só é possível encontrá-la quando o pensamento, alcançando a compreensão de si próprio, termina naturalmente. O amor não conhece o oposto, não conhece o conflito. Então, quando existe o senso do eu e do meu, que é simplesmente o ego, que é essa entidade criada pela associação de manas, com esse kama-rupa, que é o corpo dos desejos, que gera esse egoísmo, quando esse senso de meu e do meu, eu, quando isso cessa, esse pensamento cessa, só assim é possível sentir esse amor ou esse estado de comunhão, de empatia com o outro. E aqui eu trouxe um exemplo bíblico, né, de como o rei Salomão, que era um sábio, identificou qual era a verdadeira mãe das duas que estavam disputando uma criança. Como a gente sabe, o amor materno é um dos amores mais puros que existem, né, no mundo, porque a mãe ela não consegue ver diferença entre ela e o filho, que o filho nasceu de dentro dela, o filho é um rebento dela. Então não existe senso do meu e do seu. Então a mãe, por isso, ela é capaz de fazer qualquer sacrifício pelo filho, porque não existe eu e o filho, existe um só, porque o filho é ela. Então, esse sentido de comunhão, esse amor que vem dessa compreensão dos princípios superiores, dessa consciência dos princípios superiores, como quando eu falei, Atma é um reflexo da vida una. Quanto mais a pessoa está percebendo esse elemento espiritual em si, que é uno com os outros, ela sente esse amor que é esse senso de identidade com o outro. E então as duas mães foram até o rei Salomão para disputar uma criança, cada uma delas dizia, não, o filho é meu. Aí o rei Salomão, que era conhecido como sábio, disse, pega uma espada e corta a criança no meio e dá um pedaço para cada uma. Aí uma mulher imediatamente diz assim, não, pode deixar com ela. Aí o rei Salomão, como um sábio, percebeu imediatamente que a verdadeira mãe era aquela que disse, não, ela abriu mão da posse do filho porque ela queria a integridade da criança. Então, esse senso de unidade, ele é superior ao sentido de posse, aos desejos. Então, esse seria um indício de amor. Aqui, então, eu estou trazendo também alguns elementos psicológicos sobre o que impedem na gente essa realização desse amor, né, nesse mundo em que vivemos. Aí, dentro dessa mesma revista que eu citei aqui, a revista Psique de junho desse ano, uma citação sobre um trabalho do psicanalista Allen Gomes, no livro Paixão, Amor e Sexo. Ele diz que há estados psicológicos que fazem surgir a paixão, como o tédio e o aborrecimento, a falta de realização e a falta de satisfação com o dia a dia. Então, esse estado, como Platão falou, onde as almas não estão sendo alimentadas com o bom, o belo e o sábio, né, favorece essa ausência de amor e favorece o surgimento desse estado de paixão, deixa a pessoa mais vulnerável. E esses estados, né, de tédio, aborrecimento, infelicidade, favorecem o surgimento de fantasias e idealizações em relação a alguém. Então, eu trouxe aqui a figura que é para representar, não sei se a figura é bem essa, mas é para representar uma lagarta dentro de um casulo, que fica aqui fechada dentro do seu mundinho, né, individual, dentro dos seus sonhos, suas idealizações, seus pensamentos. Ela não interage com o mundo, com o outro, com a sociedade, e por isso ela está insatisfeita, né, não tem realização, está entediada. E aí eu pergunto, como é que uma pessoa hoje num mundo tão cheio de gente, hoje nós somos quase 7 bilhões no mundo, sente solidão, né? Tem tanta gente em todos os lugares, até a gente compreende uma pessoa que trabalha num lugar
vigia da plataforma de petróleo, vai ficar um tempo sozinho. Mas não é exatamente o caso. Existem pessoas que vivem no meio da sociedade e se sentem sós, no meio dos outros. Aí a gente só pode inferir que ela está isolada desse mundo, dentro de uma bolha, dentro de um casulo. Por quê? Ela está, de repente, esperando um homem perfeito, né? Então ela está sempre sozinha porque ela fica esperando a fantasia dela se realizar. O homem está esperando a mulher perfeita, né? E não interagem com o mundo. Teve o caso até da mulher que pediu para o gênio da lâmpada, que era um homem louro, de olhos azuis, com um grande sorriso que me faça sempre rir, e ele deu o Bob Esponja para ela. Né? Então, esse estado de fantasia, porque muitas pessoas gostam de amores impossíveis, só se apaixonam por pessoas impossíveis, inacessíveis, né? Por que será? Será que não é porque num mundo da imaginação, onde eu fico sozinho dentro da minha bolha, onde tudo é conhecido, seguro, eu tenho controle, e aí como é no meu pensamento e eu mando no meu pensamento, o pensamento obedece o meu script. Então, no mundo do pensamento, tudo acontece como eu quero. Né? É sempre como o meu desejo, o quaternário inferior quer. E no mundo da realidade, às vezes não é como nos contos de fadas, como vocês veem aqui, a Branca de Neve, depois de um tempo já cheia de filho, o marido tomando a cerveja, esse príncipe até está bonito, mas na realidade poderia ser um pouco mais barrigudo, careca, né? Então, para evitar o constrangimento de não ser como eu quero, então eu evito entrar no mundo de verdade e fico encapsulada aqui na minha bolha de fantasia. Só que esse mundo que não é como eu quero, há de se destacar que esse é um mundo que nós construímos, porque nós não construímos planetas, árvores, é tudo feito pela natureza. Mas o mundo da realidade social somos nós que fizemos. Então, se a realidade não está interessante, por que a realidade é assim? Então, também é uma coisa a ser questionada. Aí eu entro num conceito que é apresentado nesse livro que eu gosto muito, que é Yoga, Arte da Integração, do Rita Mehta, que ele fala assim, de por que vem o tédio, né? Por que nós não estamos satisfeitos com a vida. E aí ele explica o tédio ao falar de Pratyahara, que é o conceito de purificação, do processo de purificação da mente. Ele fala como a mente funciona, que se nós observamos nosso processo de percepção, a gente vê que a mente está sempre interferindo com a própria nomeação nas coisas antes que a ação perceptiva do cérebro tenha se completado. Então, uma pessoa começou a falar uma coisa e disse, já sei. A música toca no rádio, isso aí eu já ouvi. Então, tudo na vida... a gente acaba assim, se entediando porque tudo é velho, porque a nossa mente interfere, não deixa nem que a gente viva as coisas. Se a gente pegar a noção de tempo de uma criança e de um adulto, a gente, ao lembrar da nossa infância, a gente sabe que o tempo durava muito, né? Um ano para uma criança passa muito devagar. Porque a criança, para ela, tudo é novo, ela está descobrindo tudo. Né? O que acontece com o cérebro? Quando o cérebro já passou por um determinado processo de percepção, né, ele economiza tempo. Então, para não dar todo aquele trabalho. E nesse consumo, né, nessa economia de energia, a gente acaba automatizando muitas funções que são necessárias, como dirigir, né, e a gente acaba automatizando a vida de uma maneira geral que não precisava ser automatizada. Então, tudo passa a ser automático, mecânico, e tudo passa a ser conhecido. Então, a mente sempre intervém nesse processo de percepção, entendam de tudo, depois isso aqui eu já sei, esse caminho eu já conheço, né, essa pessoa eu já sei, aí o marido que eu tenho, isso eu já conheço, aí eu quero um outro marido, a esposa que eu tenho, não, essa aí eu já sei, preciso de uma nova esposa, preciso de um novo emprego, preciso de um novo tudo, porque tudo eu já sei. Na verdade, esse tédio é a doença que precisa ser corrigido, né, e não dar liberdade para esse cavalo que está sempre criando um desejo novo. Então, ele recomenda a Pratyahara, né, que é essa disciplina de purificação dos sentidos, aprender a ver, aprender a ouvir com plenitude, estar plenamente presente no nosso dia a dia. Isso torna a nossa vida rica,
né? E isso dá alimento para as nossas asas, porque aí a nossa vida passa a ser cheia de cor, passa a ser cheia de informação, cheia de novidade. Então, essa ativação do cérebro curaria essa monotonia da mesmice. E, além desse conceito de pratyahara, eu também trago aqui o discernimento como uma ferramenta para se libertar desse jugo do cavalo, que é a capacidade de separar o verdadeiro do falso e ter pensamento crítico nos nossos relacionamentos e, dessa forma, evitar uma porção de sofrimentos. Eu trouxe alguns exemplos clássicos da mulher que tem 40 anos, nunca se casou e fica desesperada. Então, você pergunta, mas por que eu tenho que me casar? Qual seria o problema? Então, existem vários mitos na sociedade que nós somos escravos dele porque nós nunca nos questionamos. O homem precisa pagar as contas da mulher. Por quê? Por que o homem precisa ganhar mais que a mulher? Por que a mulher tem que arrumar a casa? Né? O fulano não quis casar comigo. Eu vou morrer, mas por quê? Eu sou dependente dele. Fulano não me quer, eu vou morrer. Está cheio de gente no mundo. Né? Então, existem uma série de mitos e fantasias e nós somos escravos dele. E o discernimento é uma ferramenta necessária para a libertação desse sofrimento. Então, para encerrar aqui, eu vou fazer uma síntese da ideia principal, que eu quero dizer que se nós sofremos porque nós só conseguimos ver o divino, que seria bom, o belo e o sábio, em apenas uma pessoa, e sofremos que essa pessoa não nos quer, é porque o nosso olho é cego, né? Porque a divindade, o bom, o belo e o sábio está em todas as coisas, em todos os lugares. Existem uma infinidade de coisas belas no mundo, né, mas nós só queremos ficar no nosso mundinho, no nosso controle. Então, para sair desse estado de sofrimento, nós precisamos limpar esse olho e, para isso, então, erradicar o egoísmo, purificar as emoções e exercitar o discernimento. Então, eu deixo aqui o meu abraço e nos falamos na próxima.